Vamos ver se chegou os convites para o pessoal. Vamos ver, né? Boa noite. Boa noite. Dificuldade. Obrigada, pessoal, por participar, então, de mais uma live do Comitê de Jovens Anarquistas, né? A gente tem feito as lives mensalmente, combinado junto com as campanhas de saúde coloridas. E esse mês, então, é o mês dedicado ao Dezembro Vermelho, prevenção ao HIV. E a gente separou um caso para discutir sobre o tema, né? Então, queria dar as boas-vindas aos participantes. Então, eu vou me apresentar, eu me chamo Júlia, eu sou médica nefrologista aqui em Londrina e membro do Comitê de Jovens Nefrologistas. Dr. Felipe, né, Bellinati, ele é médico infectologista, coordenador da CCIH do Hospital Evangélico de Londrina, é docente na Universidade Estadual de Londrina, coordenador do programa de residência médica e também docente na PUC Paraná, no campus Londrina. A Thalita é médica residente em nefrologia aqui do Hospital Evangélico de Londrina. E o doutor Rodrigo, né, que é nefrologista e professor na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e membro do Comitê de Nefrologia Clínica da SBI. Muito obrigada a todos por aceitar. E para a gente começar a nossa live, até nosso... Todo mundo consegue me ouvir? Sim. Sim. Tá bom. Primeiro, agradecer o convite da Júlia, a presença de todo mundo que está por aqui. Acho que a nossa função hoje é discutir um caso clínico que a gente teve no hospital, onde eu faço residência, e discutir um pouquinho do tema do mês. Tá? Começando, então, a gente tem um paciente masculino de 32 anos, branco, solteiro, como profissão é analista de sistema, e ele tinha vindo recentemente do estado de São Paulo, transferido de lá para morar aqui na cidade. A queixa principal dele era uma queixa de descontrole pressórico e de ganho de peso nos últimos dias, e a gente sabe que esse paciente jovem era diabético tipo 1 desde os 7 anos de idade, mas vinha desde os 7 anos em segmento com endocrinologista, nos últimos 7, 10 anos com bom controle glicêmico, com boa glicada e com boa microalbuminúria. Teve um diagnóstico relativamente recente nos últimos 2 anos de hipertensão, mas vinha com bom controle, com monoterapia com losartana, obeso, com IMC de 31,7, com uma esteatose hepática e uma história de uma apendicectomia na adolescência. Então, esse paciente diabético desde a infância veio contando uma história para nós de que há cerca de um mês ele tinha começado com um descontrole pressórico e procurou o titular dele, que era o endocrinologista. O médico titular dele fez uma relação de exames e encaminhou ele para avaliação com um nefrologista ainda ambulatorialmente. Então, essa é a parte da história que o paciente ainda não tinha chego no hospital. A gente teve acesso a esses exames externos quando ele coletou exames cerca de 20 dias antes da internação. Tinha um hemograma sem anemia, uma creatinina de 1,1, uma ureia de 30, um ácido úrico de 4, uma glicada de 7,5, com uma urina 1 com proteinúria de 2 cruzes, 3 cruzes de glicose, sem hematúria ou leucocitúria, e ele vinha mantendo uma relação albumina-creatinina razoavelmente estável nos últimos anos, a última dosada de 183 miligramas,
mas segundo o contato que a gente fez com o endócrino dele, essa relação ambulatorial era entre 150 e 200 nos últimos anos. Quando chegou na consulta com o nefrologista, fez ajuste dos antihipertensivos, então usava só losartana e só uma vez ao dia. Quando passou pela nefro, alteraram para valsartana de 320 e amlodipino de 5 miligramas 2 vezes ao dia. Pela avaliação do colega ambulatorialmente, bom controle volêmico, só com os escapes pressóricos mesmo, com exames estáveis em relação ao que o paciente já tinha. Então, é isso que a gente tem de relato ambulatorial. Quando ele chegou no hospital para nós, ele tinha procurado atendimento num serviço de urgência externo, numa unidade de pronto atendimento, com uma história de que há cerca de 10 dias tinha começado com piora nesse descontrole pressórico, lembrando que já vinha com um ajuste recente, edema e um ganho de peso de 6 quilos em 7 dias associado à redução do débito urinário. No serviço onde ele tinha sido admitido com 220% de alergia sistólica, na admissão do hospital, precisou iniciar o uso de nitroprussiato EV, e pela coleta de história isso do pronto atendimento, sem pródromo infeccioso, sem relato de emagrecimento, sem febre ou odinofagia, sem queixa articular, sem queixa urinária do ponto de vista infeccioso, sem disúria, polaciúria, sem sensação de esvaziamento incompleto e sem relato de anti-inflamatório ou de algum nefrotóxico recente. Então, só para a gente resumir, caso de um paciente jovem, diabético, desde 7 anos de idade, hipertenso há 2 anos, controlado, e de repente, há 2 semanas, ele começa com descontrole pressórico, peso, oligúria, e é admitido por crise hipertensiva no PA. Então, oligúria, uma crise hipertensiva, essa oligúria significando uma lesão de órgão, a gente teria uma emergência hipertensiva, né? E outro possível diagnóstico ali na emergência, paciente com hipertensão, disfunção renal, oligúria e edema, talvez pensar numa síndrome nefrótico-nefrítica, né? Alguém quer fazer um comentário? Oi, eu achei o caso é muito interessante mesmo. Ele tem algumas particularidades que são super interessantes. A primeira delas é assim, talvez a gente não possa e não deva negligenciar piora de hipertensão em indivíduos jovens. Então isso é algo que fica já, que a gente tem que levantar a lebre. Poxa vida, mas o indivíduo jovem, tudo bem que ele era obeso, diabético, já devia ter realmente um grau de nefropatia diabética, que ele tinha proteinúria, mas a piora da hipertensão dele talvez já nos levasse a pensar, poxa vida, o que está acontecendo aí por trás? Então, assim, poxa vida, já é incomum, obviamente, os jovens terem hipertensão. A gente sempre tem que pensar em hipertensão secundária. Então, assim, no indivíduo diabético, então, assim, eu acho que desse ponto de vista da hipertensão, é interessante porque já levanta a lebre. Tem alguma coisa acontecendo com ele. Por quê? Que ele piorou. Segundo lugar, eu não sei se vocês têm, ele tinha retinopatia diabética? Vocês sabem se ele já tinha algum estudo de fundo de olho que já mostrava isso? Fazia segmento anual com oftalmo e não tinha relato de retinopatia, doutor. Tá ok, porque com proteinúria, né, a gente sabe que 80% vai ter retinopatia diabética. Então, é algo assim que também faria a gente pensar, e talvez numa emergência, obviamente, veja, eu estou falando, mas assim, a nossa emergência aqui no Hospital de Base em Rio Preto é gigante, tá? Se você falar para mim que eu consigo um fundo de olho fácil, eu não consigo, tá bom? Eu não fui treinado para ver fundo de olho, tá? Mas seria super interessante, num contexto de emergência hipertensiva, a gente avaliar o fundo de olho dele e avaliar, poxa vida, eu tô vendo diabetes aqui, é uma retinopatia diabética, ou eu tenho até, inclusive, uma retinopatia hipertensiva?
Então, isso é um dado que seria super interessante e que muitas vezes a gente acaba, porque a prática diária, os tempos mudaram, eu dependo hoje da oftalmologia, a medicina está cada vez mais especializada. Mas seria um dado bem interessante aí para talvez nos ajudar aí a começar a pensar o que pode estar acontecendo com esse paciente. Voltando, então, a gente foi investigar um pouquinho de história familiar, e a história familiar dele é rica. Então, ele tem um pai falecido, próximo aos 50 anos, por uma história de câncer de pulmão, era uma pessoa não tabagista. A mãe com história de artrite reumatoide, fazia segmento com o reumatologista e estava atualmente em tratamento de um CA de mama, hipertensa de base. E a irmã lúpica, tanto que acho que o desconforto dele de sempre procurar, e ele era muito rigoroso com esse controle da microalbuminúria, foi porque a irmã, com o diagnóstico de lúpus, fez nefrite lúpica, então fez manifestação renal do lúpus e fez esse diagnóstico aos 25 anos. Então ele tem uma história reumatológica familiar que chama atenção. O exame físico lá da admissão estava irregular, estado geral, um pouco hipocurado, 2 cruzes, com presença de edema peripalpebral discreto, crepitação bibasal ausculta, uma ausculta cardíaca sem particularidade, sem ascite no exame físico abdominal, abdômen inocente, indolor, com 2 cruzes de edema em membros inferiores simétrico e cacifo até joelho bilateralmente. Num primeiro momento, na admissão, pelo fluxo do hospital, foi entrada em contato com a cardiologia pela emergência hipertensiva, mas ele já chegou com todos os exames, mas com uma disfunção renal em relação à função renal de base. Então, lembrando que ele tinha 1,1 de creatina de um exame de cerca de 20 dias atrás, e na admissão do hospital, 2,6 de creatinina, com 105 de ureia, um potássio de 5,4, com uma gaso com pH de 7,38 e um bicarbonato de 18. Coletaram poucos exames, era isso que a gente tinha. Além disso, por uma dispneia meio específica, tomografaram o tórax e viram mais sinal de congestão mesmo, um derrame bilateral discreto, com um pouco de vidro fosco central, sugestivo de hipervolemia, mas o pronto atendimento acabou iniciando um ceftriaxone, apesar do paciente não ter relato de febre, nem de piora do estado geral nos últimos dias, entrou um ceftriaxone aí pelo sim ou pelo não. A nefrologia foi chamada no 2º dia de internação, então, a princípio, tinha internado aos cuidados da cardiologia, pela necessidade de nipride, acabou sendo encaminhado para um leito de UTI, e no 2º dia de internação, quando a gente foi avaliar o paciente, já com 2,9, que era 2,6 de creatinina, mantendo a ureia da admissão. De diferente, a gente acabou solicitando imagem renal, que era uma coisa que a gente não teve acesso, da consulta com o endócrino para ter ideia de cronicidade, tamanho, imagem renal. Pela história familiar rica, né, reumatológica, acabou pedindo um rastreio reumatológico e sorologias, repetiu a relação proteína-creatinina, e pela piora da função renal, apesar de ter uma dúvida aí sobre uma emergência hipertensiva, vinha lá com 30, 40 de nipride em bomba, a gente acabou começando albendazol e ivermectina pensando que o paciente pudesse, como diferencial, ter uma rapidamente progressiva e ser candidato à pulsoterapia, porque é um diabético, enfim, aumenta risco de ter infecções e não tinha relato de ter feito medicação recente. As primeiras 72 horas de internação foram bem esclarecedoras, assim, parte dos exames que a gente pediu saíram, e o que chamava atenção é que, diferente do exame de 20 dias atrás, na internação ele se apresentou com uma anemia normocítica normocrômica, então com HB de 9,9, com uma leucocitose de 14.000 mais 100 desvio, lembrando que estava com ceftriaxone, plaqueta normal, albumina de 3, um TSH dentro do valor da normalidade. A gente repetiu a urina em relação à externa. O pronto atendimento pediu urocultura, mas não pediu urina 1, então não fez sentido, mas a gente acabou pedindo no 2º dia de internação.
veio com 3 cruzes de proteína, sem glicosúria, sem hemoglobinúria, um sedimento que não chamava muito atenção, 7.000 leucócitos e 4.000 hemácias, que está dentro do valor de referência no nosso serviço. A relação proteína-creatinina, no entanto, mudou muito em relação ao que ele tinha ambulatorial, porque tem uma relação em amostra isolada de 2,1 gramas. Ele tinha 180 miligramas estáveis nos últimos anos, segundo o atendimento com o endocrinologista. Nas primeiras 72 horas, então, ele teve uma piora importante de função renal. A creatinina foi lá, 2,6, 2,9, 4,2. Evoluiu com acidose, com piora da uremia e acabou sobrepondo uma acidose, porque ele é um diabético tipo 1, ficou tentando ajustar a insulina nas doses que ele já usava e a gente ficou bastante na dúvida se ele sobrepôs uma cetoacidose ou se de repente era uma acidose por piora de função renal efetivamente, ou as duas coisas juntas. Fato é que ele chegou a ter 7,2 de pH com bicarbonato de 6 no terceiro dia de internação, ainda bastante hipertenso, oligoanúrico, com um teste de estresse de furosemida, não respondeu e acabou evoluindo para hemodiálise. Estava hipervolêmico, estava com suporte de O2, um catéterzinho lá 2, 3 litros, não tolerava decúbito. A gente acabou indicando diálise por hipervolemia, por acidose e por oligoanúria mesmo. No quinto dia de internação, a gente ainda estava com um pouco de dificuldade no ajuste da hipertensão. Desde que ele tinha entrado, era uma dose significativa de NIPID, ainda que progredisse vasodilatação, pela piora da função renal, a gente acabou tirando o BRA na admissão mesmo, mas progrediu vasodilatação, associou medicamento, e mesmo otimizado, ele ficava lá com 20, 30 de NIPID. A gente teve que correr atrás do bom velho Lonitem para tentar ajustar um pouco isso, para ver se conseguia desmame, mas chamava muita atenção essa hipertensão mesmo. É um paciente que até 2, 3 meses atrás controlava essa hipertensão com losartana 50 miligramas uma vez ao dia. No quinto dia, já dialisando, a gente acabou pedindo um exame de imagem contrastado, né, para descartar estenose de artéria renal. O Doppler ali não teria uma janela adequada por conta do abdômen, fez e a imagem não nos trouxe nenhuma informação nova. Nesse momento já tínhamos imagem do ultrassom de rins e vias, então tínhamos rins de tamanho normais, né, 13 centímetros, com parênquima de 1,6 e 1,7 centímetros, mas com boa diferenciação, sem cálculo, sem dilatação, sem nada que chamasse atenção, além dessa angiotomo, que também mostrava que captava e excretava bem contraste, além de isolar artéria renal única, pérvia, sem nada que nos chamasse atenção. Bom, então, tinha uma proteinúria subnefrótica, né, com uma piora rápida e progressiva renal, mas o controle de exames de imagem que nos justificava essa e essa hipertensão, o controle. O diagnóstico considerou mais provável seria uma glomerulonefrite e programou uma enquanto a gente aguarda provas reumatológicas e as sorologias que tinham sido solicitadas. Acho que... Pode falar, doutor. Não, eu só queria falar algumas coisas assim. Eu acho que quando a gente recebe um caso desse, a primeira coisa é lembrar, né, que nefropatia diabética não dá esses pulos, certo? Talvez a proteinúria dele também não desse para a gente caracterizá-la como plenamente nefrótica, né? O clássico é maior que 3,5 gramas, que eventualmente você poderia ter uma hipoglicemia relativa. Eventualmente, a gente pudesse ter, nesse quadro de congestão, tivéssemos dado mais diurético para ele, realmente ele tivesse sofrido um pouquinho de isquemia ali transitória, de uma hipovolemia transitória, e ele ter piorado a função renal. Então, porque essas são coisas dinâmicas e que muitas vezes a gente acaba... E assim, eu acredito que a condição de vocês foi muito boa, no sentido assim, olha, pensamos nisso,
Então, assim, provavelmente ele não tinha uma hipovolemia tão importante, ele não teve uma diminuição da pressão arterial sistólica dele tão incrementada, porque também a gente sabe que aquele paciente vai fazer uma hipotensão relativa, que também pode... Ah, não, ele está acostumado com uma PAM para a direita, uma PAM de 85, e aí você joga essa PAM ao redor de 70, esse paciente sofre um pouco e ele piora um pouco a função glomerular. Então, assim, eu vejo que essas coisas não estavam presentes. Então, começa realmente a gente falar, poxa vida, um paciente diabético que realmente piora a hipertensão, eu não tenho uma hipotensão relativa e eu não tenho uma hipovolemia tão significante. E o interessante da história é que não tem hematúria. Né? Então, assim, eu, de antemão, já sem saber, já sabendo o que a gente vai ter lá no final, eu quero parabenizar vocês porque vocês insistiram no diagnóstico. Sabe? Porque vocês falam, poxa vida, tem alguma coisa aqui. Porque muitas vezes a gente não vê hematúria, tá? E a gente começa a pensar, poxa vida, eu acho que ele não vai ter nada de glomerulite aqui. Porque classicamente a glomerulite vai ter hematúria. Então, realmente chama atenção nesse caso o fato dele não ter hematúria, tá? Então, assim, eu acho que vocês estão de parabéns, que vocês foram muito perspicazes aí de continuar procurando alguma coisa. O único senão, talvez, que eu faria, aí é quando vocês solicitarem a tomografia pensando em algo nos vasos, sabe? Assim, tudo bem, você tem um argumento porque ele era diabético, talvez realmente ele tivesse um risco cardiovascular aumentado, ele tivesse realmente uma possibilidade de ter placas ali, para a gente pensar numa estenose de artéria renal. Do contrário, a gente vai pensar em fibrodisplasia, e aí a gente pensaria algo um pouco mais precoce. E aí realmente essa hipertensão foge um pouquinho da idade, seria um pouquinho antes, talvez. Mas eu não acho que ele já estava dialisando, não acho que tenha... nem o contraste venoso hoje já não faz mal aí para o rim, né? Então, há controvérsias, né? Mas, né? Então, eu acho que vocês foram muito bem, assim. Acho que o único senão que a gente poderia talvez questionar ali nesse sentido seria isso. A tomografia, poxa, será que vocês estavam querendo ver isso aí mesmo, tá? Será que era um exame que a gente precisaria? Mas você tem um outro argumento, ele estava anúrico, certo? Então, assim, poxa, oligúria discreta, poxa, será que ele tem alguma coisa ali que pode ter acontecido eventualmente vascular? Então, eu acho que você tinha alguns argumentos prós e alguns contras ali. Perfeito. Pensando em evolução do caso, então, acho que a grande angústia da gente quando a gente pede essa série de exames é que eles não saem na hora que a gente gostaria e que juntar as peças no final, acho que voltar para trás é muito mais fácil do que estar lá no momento. Mas logo no quinto, sexto dia de internação, o resultado do que a gente tinha pedido quando entrou no caso começou a sair. Então, a gente, da investigação reumatológica, veio um FAN não reagente, com anti-DNA dupla hélice não reagente, com P e C ANCAS não reagentes, mas veio um C3, uma fração C3 do complemento discretamente consumido. O valor de referência do nosso serviço é de 90 a 180, veio com 85 de C3 com C4 normal. Das sorologias, elas vêm saindo aos poucos, isso é normal por ali, levam 4 ou 5 dias pela nossa rotina laboratorial. E nesse momento da investigação, a gente tinha hepatite B, hepatite C e VDRL não reagentes, mas ainda sem resultado de HIV. Paciente pela piora progressiva de função renal, só pela curiosidade ali, sexto, sétimo dia de internação. A gente, mesmo dialisando, acabou coletando uma creatinina, dialisando todos os dias, ele tinha uma creatinina de 10, estava anúrico, estava hipervolêmico, precisava de diálise diária, então era nítido que alguma coisa estava acontecendo, que a gente não conseguia encontrar e que ele teria indicação sim de biópsia renal. A gente indicou biópsia renal no quinto, sexto dia de internação, mas como surpresa veio um episódio febril que a gente não esperava. Achou que pela febre não fosse o melhor momento, o infectologista, inclusive chefe da CCH, está aí para provar que a epidemiologia do nosso hospital não é de bichinho bom,
Então, como era um paciente que a gente estava pensando em talvez expulsar, imunossuprimir, a gente coletou culturas e acabou colocando o merivanco para cobrir, enfim, o que eventualmente viesse para tentar não perder essa janela. E programamos de biopsiar com 48 horas a febril, até para entender de onde vinha esse suposto foco infeccioso, porque clinicamente, apesar da febre, ele estava bem. Não tinha sintoma respiratório evidente, já tinha melhorado um pouco da hipervolemia, não tinha queixa urinária. Então, a gente, assim, no exame físico ou na clínica, a gente não conseguia definir um foco infeccioso. Mas acabou começando o antibiótico. Então, entrou o merivanco, não biopsiamos nesse primeiro momento e optamos por não pulsar, até porque tinha febre, tinha leucocitose desde a admissão, ainda que não tivesse desvio e não tivesse um quadro clássico de infecção. A gente acabou optando por até fazer um eco transtorácico, pensando que essa febre que vinha e voltava, mas era uma vez ao dia, pudesse ter alguma vegetação, ter algum diagnóstico diferencial, mas o eco veio normal. E na nova urina desse rastreio infeccioso, aí sim, 3 cruzes de proteína, ainda com corpo cetônico, lembrando que ele sobrepôs essa cetoacidose, né? Com uma leucocitura de 23.000, e aí a hematúria passa a aparecer no quadro. Talvez, quando a gente teve esse resultado, talvez a gente tenha entendido que a gente pegou o quadro no começo mesmo, que lá atrás ele não tinha lesão, mas agora ele tinha 23.000 leucócitos com 20.000 hemácias. Apesar da febre, PCR baixa e marcador, assim, que nos deixava muito na dúvida se de fato tinha um foco infeccioso ou não. A infecção acabou entrando no caso, e quando entrou no caso, foi no dia que saiu a sorologia finalmente como reagente para HIV. A gente conversando com o paciente, dando o diagnóstico para ele, descobriu que ele já tinha um parceiro, a história de um parceiro soro discordante. Então, ele já tinha a história de contato, né, com uma pessoa vivendo com HIV. Mas esse parceiro, supostamente, era a carga viral indetectável. Ele fazia sorologia com alguma frequência, inclusive tinha uma sorologia externa registrada de março como negativa. Então, ele fazia sorologia a cada 4, 6 meses, junto com a rotina do parceiro. Atualmente, eles estavam separados. Ele seguia óleo anúrico, chamava muita atenção, que não voltou absolutamente nada de débito urinário. E com essa sorologia reagente para HIV, a gente acabou se questionando em conjunto com a Infecto se esse quadro febril talvez não fosse manifestação de infecção aguda por HIV mesmo, porque chamava atenção que ele mantinha um bom estado geral. Ele não estava prostrado, ele não tinha sinal localizatório, essa febre não era persistente, geralmente uma febre baixa, que vinha 1 ou 2 vezes ao dia. Acabamos coletando uma procalcitonina, que veio negativa, tem uma boa sensibilidade, e suspendemos o antibiótico. E a partir de então passamos a entender que essas febres que ele vinha tendo provavelmente eram manifestações de infecção aguda por HIV mesmo. Nesse momento foi conversado, a urologia entrou no caso para fazer a biópsia, que foi videolaparoscópica. Ele já tinha uma disfunção importante, então tinha contraindicação a fazer biópsia por punção. E até agradecer o Silvio, o patologista, que sempre nos ajuda, porque assim, em 24, 48 horas, ele acabou nos dando um resultado parcial desse anátomo patológico, uma glomerulonefrite difusa aguda, e nos comentários dele, depois vem o resultado da biópsia, é que tem um acometimento difuso mesmo, que enxergando a biópsia, a descrição da biópsia, dava para a gente entender por que esse paciente estava anúrico nesse momento, porque ele tinha uma glomerulonefrite realmente difusa. Veio uma urocultura com Citrobacter, mas a gente até ficou na dúvida se isso seria algo a se tratar ou não, porque, enfim... Mas acabamos colocando o Bactrim veio a calhar, né? Entraria como profilaxia, como tratamento, então o Bactrim foi bem interpretado.
E as hemoculturas lá para 12º dia de internação vieram negativas, o paciente ainda com muita disfunção. A gente acabou indicando, assim, ele teria condições de seguir essa investigação ambulatorial, foi pedida a imunofluorescência, mas ainda não tinha resultado, então ele teria condições de ir embora em diálise. Passou um catéter e, do nosso ponto de vista ali, com 15 dias de internação, foi embora. A gente teve o resultado de carga viral e CD4 no fim da internação, veio com CD4 de 900 e com uma carga viral de 420 mil. E o plano com a infecto era iniciar a TARV ambulatorial mesmo, não foi iniciado durante a internação. Por que, doutor Felipe, que você iniciou o ambulatorial? Então, a gente tem primeiro de tudo, um paciente que é paciente novo, né? A idade que está diagnóstico geralmente, né? 20, 30 anos. O grande problema aqui é que era um paciente que ele tinha uma disfunção renal prévia e ele estava em diálise já. Pelo novo consenso brasileiro de início de terapia antirretroviral, clínica abaixo de 60 já estava em diálise, né? A gente está em contraindicados do tenofovir, que é a medicação que já está, basicamente, assim, em qualquer tanto brasileiro, americano e europeu, faz parte. No Brasil, a gente tem o tenofovir fumarate, que é o tenofovir que a gente usa praticamente em terapia. Então, por conta já está contraindicado. A terapia dele, a gente não usou no hospital porque, por conta da insuficiência renal, a gente não podia usar o tenofovir. A gente tinha que iniciar uma segunda opção de antirretroviral. Tinha que ser o abacavir. Mas o abacavir tem um alto risco de fazer Johnson. Para iniciar o abacavir, a gente tem um grande problema. A gente tem que dosar um HLA. HLA B57. Se for negativo, a gente está autorizado a utilizar. Se for positivo, quer dizer que o paciente tem um alto risco de fazer Steven Johnson. Daí a gente teve que pedir o HLA e aguardar o paciente sair o resultado para iniciar a terapia. Então, o plano do paciente não iniciar a terapia padrão, que é tenofovir com dolutegravir, e sim ser iniciado com abacavir, que precisava desse exame, lamivudina com dolutegravir. Nos Estados Unidos, na Europa, eles conseguem iniciar com dupla terapia, mas no Brasil a gente não consegue. E, infelizmente, esse paciente ele só tinha contraindicações ao usar o tenofovir. Glicemia abaixo de 60, proteinúria prévia, então, sim, tinha várias contraindicações. Então, o plano para ele era iniciar a terapia ambulatorial. E depois de 15 dias, ele acabou iniciando a terapia ambulatorial com abacavir, a lamivudina corrigida para disfunção renal e o dolutegravir que não tem correção, nem o abacavir. Eu tenho evolução pós-alta dele, mas é só para saber se vocês querem falar mais algo. Não, eu só queria tecer alguns comentários. É justamente isso, assim, a biópsia no paciente HIV, lembrar que a gente tem a nefropatia do HIV, que a gente tem uma clonodivan, que classicamente é uma GESF do tipo colapsante, e ela vai dar mais em negros, tem uma relação com a polipoproteína 1, né, principalmente nos africanos, portadores do vírus, e realmente vai dar naqueles indivíduos com uma carga viral aumentada, com CD4 baixo, é onde ela vai estar mais correlacionada. Só que a gente esperaria nesse caso, assim, agora, poxa, saiu o HIV dele. Nossa, biopsiamos. Será que vai vir uma nefropatia do HIV? Tenho certeza que vocês falaram, nossa, vai vir uma nefropatia do HIV. A hematúria apareceu um pouquinho mais para lá, certo? Mais para o final. E classicamente é uma síndrome nefrótica que é uma proteinúria mais intensa. Tá? Então, realmente, a gente costuma ver na nefropatia do HIV proteinúria de 6 gramas, 8 gramas. E a gente não tinha isso a princípio. E aí realmente vem o diagnóstico do que parece realmente ser uma doença mediada por imunocomplexo. E por quê? Justamente isso. O HIV, nessa fase realmente uma viremia extremamente aumentada, ele pode dar tudo, certo? Na biópsia renal. Então, muitas vezes a gente teve um caso recente aqui também muito parecido.
e que nós biopsiamos, e ele também tinha um consumo de complemento, e veio também mediada por imunocomplexo. Por quê? Porque ele não tinha uma proteinúria tão intensa. Então, assim, de novo, o caso é muito rico, muito bonito. E realmente, o tratamento para ele, nesse caso, vai ser a terapia antirretroviral. Então, igual o professor estava falando, poxa vida, e agora? A gente tem que tratar ele. E assim, a gente precisa começar a tratar. É isso que vai conseguir nos ajudar em termos de prognóstico renal. Porque se a gente demorar muito tempo, realmente, esse vírus ali, o tropismo dele pelo rim, toda a ação dele, tudo isso aí vai só gerar cada vez mais lesão. E cada vez mais vai ficar difícil para a gente conseguir reverter o quadro. Então, assim, eu achei o caso extremamente interessante. E aí eu também queria, a pergunta que eu faço para vocês, se vocês estavam esperando isso, nossa, veio o imunocomplexo. Não, a gente estava esperando a nefropatia do HIV. Qual era a impressão de vocês, assim, o que nós vamos achar aqui, entendeu? Era nefropatia por HIV mesmo. Tanto que quando a gente mandou a história clínica para o patologista, a gente até pensou na GESF colapsante, porque evoluiu o óleo guanúrico assim logo de cara, mas... Ou talvez, né, pelo tempo de exposição, apesar de uma microalbuminúria, assim, controlada, algum acometimento diabético, algum achado de nefropatia diabética mesmo que não veio. Não veio, ele não viu nada de Kimmich Wilson, não viu nada, o patologista. Não. Interessante. Bem interessante mesmo. O mais interessante para a gente foi para tentar, assim, como ele tinha exposição já de risco ao HIV, né? Foi para falar assim, será que esse HIV não é de tempo? E para falar assim, pensando, será que é uma nefropatia por HIV já de longa data e não HIV agudo? E assim, o fato que corroborou uma infecção aguda, porque a infecção aguda do HIV levando uma alteração renal é bem difícil, né? Daí a sorologia pregressa ali, recente, com negativo, né? Em maio, né? Vocês falaram 6 meses. Quatro meses, né? 4 meses em relação à internação. Uhum. E além do O caso é bem legal. Oi? O caso é muito bom. O caso é muito legal mesmo. Eu acho que vocês foram muito perspicazes mesmo, assim. Vocês insistiram, tudo, foram. Porque muitas vezes as pessoas pegam e a partir do momento que sai a sorologia do HIV, talvez elas falem, não, isso aí é uma GESF, sabe? Tem que tratar com antirretroviral. E muitos não biopsiam. Entendeu? Muitos não biopsiam. Tá? Não é uma coisa assim, não, vamos biopsiar. Então, parabéns de novo para vocês. E aí, agora uma curiosidade, então, para falar um pouquinho da evolução do paciente, né, a evolução clínica dele, da importância, de fato, de ter tratado esse HIV. Então, pelo tempo de fazer o HLA em relação à alta, ele começou a tratar, iniciou a TARV com abacavir, lamivudine, dolutegravir, mais ou menos uns 15 dias após a alta, e foi embora em diálise. Então, ele voltou com um nefrologista assistente com 30, 60 e 90 dias pós-alta, e a gente vê uma evolução bem curiosa, né? Com 30 dias ainda. Óleo guanúrico, menos de 500 ml por dia de diurese, com um ganho de peso interdialítico lá de 3,5 kg, dialisando 3 vezes por semana, com exames mensais, com uma creatinina ainda de 9, apesar de uma ureia de 60, com uma glicada sempre boa. Ele nunca teve uma glicada maior do que 8 nesse tempo todo que a gente acompanhou e dos dados que a gente recuperou do endócrino dele. Com 60 dias já começou a ter um pouco de diurese, melhorou um pouco os exames mensais da clínica de diálise e melhorou o ganho de peso o suficiente para a gente optar por deixar ele 2 vezes por semana. Ainda não tinha condições de sair da diálise, mas com 90 dias pós-alta, mais ou menos, a gente já, né, com a imuno comprovando lesão mediada por imunocomplexo, notou uma melhora bem importante de função renal nos exames mensais. Ele tinha 3,2 de creatinina, com uma ureia pré-diálise de 60, e a gente acabou tentando espaçar as sessões para ver se teria controle metabólico e volêmico adequado.
ele acabou ficando sem diálise, voltou 15 dias pós-diálise, só com melhora da função renal. No retorno ambulatorial com o nefrologista, 15 dias depois de parar a terapia renal, ele já sem anemia, com 13,9 de HB, não estava em uso de EPO ainda na diálise, com um EUC de 6.000 já controlado, plaqueta normal, mas com uma creatinina de 1,3, com ureia de 40, com potássio de 4,6, com bom controle volêmico, com o CKDEP calculado ali do retorno ambulatorial de 73 e recuperando função, assim, saiu da diálise, tá bem hoje. E é isso. Muito legal, muito legal. Agora, eu queria só perguntar uma coisa, Júlia, para o professor, aproveitando o assunto do HIV, sobre o tenofovir, alafenamida, no Brasil só está liberado para infecção com hepatite B, é isso? Isso. Pro HIV ainda não está liberado. Para hepatite B ainda, assim, apesar de estar liberado, tem que vir, tem um fluxo bem complexo. Então o paciente tem que ter sido exposto tem que ter insuficiência renal, ter sido exposto a lamivudina prévio. Então, assim, é bem difícil ainda a gente conseguir indicar. Não é tão fácil, não. Mas pro HIV, infelizmente, não está indicado ainda. Não está liberado. Perfeito. Bom, então a gente queria fazer esse caso justamente por ser uma apresentação atípica no paciente HIV, abrindo um quadro agudo de HIV, porque o que a gente está mais acostumado a ver de IRA no paciente HIV é aquela IRA clássica do paciente internado, muitas vezes com pré-renal, ou então por uma infecção oportunista, complicada com IRA, com toxicidade por droga. E foi interessante trazer e reforçar que o pedido das sorologias na investigação das glomerulonefrites, né, que sempre a gente às vezes é surpreendido com isso, né? E o paciente tinha fator de risco de fazer IRA por HIV, né? Então, sexo masculino, história prévia de diabetes, tinha uma carga viral alta, né, da infecção aguda. E foi esse motivo que a gente para lembrar do HIV aí no dezembro vermelho. Lembrar que é um paciente que tem maior risco de fazer IRA, né? Tem maior risco renal crônica hoje em dia por conta do advento da TARV, né? Que acabou prolongando esse paciente. E foi esse o objetivo hoje. Não sei se o doutor quer fazer. Não, tá ótimo. Queria parabenizar vocês pelo caso. Achei que foi muito legal. Então, é muito enriquecedor. Eu acho que as mensagens são essas. Não negligenciar uma hipertensão em paciente jovem, tá? Não negligenciar piora abrupta da função renal em pacientes diabéticos, tá ok? E realmente, eu acho que não é porque é HIV que vai ser sempre nefropatia do HIV. Então, a gente tem que realmente pegar e muitas vezes ir atrás do diagnóstico. Eu acho que esse caso foi muito, muito ilustrativo disso aí tudo. Vocês estão de parabéns. Bom, pessoal, e a gente encerra hoje aqui a live do Comitê de Logistas. Boa noite. Obrigado, Júlia. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, Tchau. obrigado.